Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Estou aqui no DCM, né? Eu vim aqui para comprar uns negócios hoje, né? E resolvi fazer um vídeo para vocês, que eu estou aos pouquinhos fazendo vídeos relacionados aos mercados, né, da região, mas na verdade eu simplifiquei com o mercado, mas vai entrar tudo, né? Porque é tudo que se compra, né? Então mercado, home center, né? Para as compras da casa, né? Inclusive hoje em dia é muito comum um home center que está vendendo arroz, né, também. Então acaba se tornando ali um lugar também para se comprar as coisas, né? E aí então no caso eu estou aqui até, inclusive acho que eu posso dizer que o principal motivo pelo qual resolvi fazer começar agora a pular também para os vídeos relacionados a home center é que eu recentemente fui no Costco, né? E quando eu fui lá no Costco eu percebi que tinha várias coisas ali que talvez podem compensar ou não, né? Porque tem muita coisa assim que, no meu ver, né? Principalmente na questão de produtos de limpeza, né? Tem muita coisa que, como é que se diz assim? Que o preço é barato, mas talvez não seja tão barato. Se você parece barato, mas porque é grande, mas se você faz a conta na ponta do lápis, ou é igual, ou nem dá tanta diferença, às vezes é até mais caro. Então, levando isso em consideração, né? Por isso, eu decidi aproveitar que eu vim hoje aqui fazer essas comprinhas básicas e aproveitar para mostrar para vocês, tá ok? Então, bom, eu não pretendo ficar tipo mostrando todos os preços de tudo, né? De maneira geral, eu vou mostrar principalmente o que eu compro geralmente, né? E às vezes alguma coisa que eu acho que as pessoas talvez comprem, né? Algumas marcas diferentes e tal. Mas vocês mesmos façam as contas, tá? Aproveitem para olhar os preços, façam as contas. Principalmente eu acho que o que para poder lutar contra lugares como o Costco, né, que vende por quantidade, né, geralmente você quando encontra preços em promoção, eles assim nesses home center comum, né, onde eles vencem, né, tipo ou é igual ou às vezes é até mais barato, entendeu? E aí então é onde você pode fazer a conta e verificar, tá ok? Tem vídeo no canal também dos preços do Costco, né? Então caso vocês tenham interesse, vocês podem comparar e aí dar uma pensada na compra de vocês, tá ok? Antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. Tal. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que é sempre leve em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso, então deixa eu virar a câmera e mostrar para vocês. Vamos começar então aqui com papel higiênico, né? Eu costumo comprar geralmente as marcas mais baratas mesmo, né? Não vejo uma diferença tão grande, né? E em casa a gente usa o S, né? Que seria o single, né? Ou seja, de uma folha só, né? Não usa o W não. Nunca senti uma necessidade, sabe? Tipo, ele dura muito mais, né? Não tem pra quê e você consegue controlar o quanto que você vai querer. Se precisar de mais, só pegar mais, né? Dá na mesma no final das contas, né? A gente costuma comprar esse S aí de 100 metros, o longo, né? Porque ele é mais caro, mas ele é mais longo, né? Tem 100 metros de comprimento. Mas também, às vezes, a gente compra esse aqui que seria o mais normal deles, né? Que no caso, ele é mais curto, né? Tanto é que esse aqui, deixa eu ver quanto que ele tem de comprimento. Ó, ele tem 60. Então não chega a ser o dobro, aquele lá, mas ele tem um tanto a mais, né? Quase o dobro, né? E aí é onde às vezes compensa, entendeu? E aí são coisas para se pensar. Aqui também tem agora da mesma marca, só que pelo visto é um pouquinho menor, ó, né? O preço é o mesmo, mas ele é um pouquinho menor que aquele lá, né? E ele tem cheiro, né? Então se você pensar nisso, então dá para comparar esse com aquele também, né? Aí é onde vocês veem o que para vocês compensam mais. Outra coisa que a gente costuma comprar também é esse tissue, né? Esse lenço de papel, né? Aqui nesse home center eu costumo comprar esse daqui, né? Porque é o que mais, na minha opinião, ele é o mais custo-performance, né? Então você tem aqui 200, né? 5 caixas de 200 cada um, né? Inclusive tem uma coisa importante que eu vou aproveitar para falar para vocês, porque você tem aqui, ó, esse aqui por esse preço, né? E você tem aqui mais barato também, ó. Eu também poderia comprar esse daqui. É de se pensar, ó. O preço ali, ele tá mais barato que esse Elemoy aí, que é esse daqui, ó. Então provavelmente hoje eu compraria esse daqui. Se eu fosse comprar, né? Hoje eu não vou comprar. Ainda mais que ele tá com promoção aqui, ó. Que se você comprar dois, sai por esse preço aqui, né? Que equivale a esse preço cada um, né? Então ele fica mais barato. Esse aqui é o preço com imposto, né? No caso. Então fica razoavelmente mais barato. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado é para elas verificar o tamanho do papel, olha. 197 por 207, né?
197 por 207. Os mesmos 200. Vamos ver esse aqui. 197 por 210, tá vendo? Aí às vezes a gente fala assim, ah, esse aqui tá mais barato, mas olha, eles cortaram um pouco menor o papel para ele ficar menos papel no final das contas. E aí não dá para falar que realmente compensa, tá? Então vamos ver outro aqui. Já já eu falo com vocês. E aí a gente vai ter também esse tipo de papel aqui, ó, né? Que você tá vendo aqui. São 300, o outro é 200, né? Esse é 300, esse aqui tem 6 pacotes, né? Então tá nesse preço aqui, aí você tem esse preço aqui também. Então, mesmo esse daqui que tipo seria mais fácil de calcular, né? Um pensamento básico, esse aqui tá 200 ienes, ele tem 150, então é um pouquinho menos do que 200, né? Então vamos nesse aqui então, mais fácil, ó. Esse aqui é 240, então ele tem 40 a mais, né, folhas, né? E ele 305, então é mais barato que aquele, né? É o que parece, mas o que você tem que tomar cuidado? É o que eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado com o tamanho. Olha, o tamanho não tem nem comparação. Enquanto o outro era 197 por 210, né? E o que é um pouquinho mais barato era 207, era 207, então um pouquinho menor. Esse aqui já é 196 por 190, então ele é um papel bem menor. Você sabe, quando coloca na caixa de aquelas caixinhas que você tem para colocar o papel, o lenço de papel, ele fica menor, fica sobrando espaço. Então aí é onde você pensa, se você prefere pagar barato por menos papel, né? Porque se você colocar no papel mesmo, né? Talvez você está pagando caro. Mas você vai ter a impressão de que está pegando mais, porque tipo, talvez você não precise de usar uma folha de papel tão grande, né? Um pouquinho menor ali, sendo mais barato no final, tá bom? Então, são coisas para se pensar, tá ok? Esse aqui é o papel toalha, né? Eu costumo comprar esse, né? Eu nunca parei para pensar se é barato ou não. Quando eu preciso, é o mais próximo da minha casa. Vem 8, então tipo, eu compro uma vez um pacote desse já resolve, né? Então nunca parei para ver qual que é o mais barato. Mas agora que eu tô fazendo esses comparativos de preço, então vai servir para mim também ter essa verificação. A gente também experimentou comprar um desses aqui, né? Mas a gente não sabe se é bom ou não. A gente ainda não se decidiu se vale a pena usar desse jeito ou não, né? São coisas que a gente está pensando ainda, mas é o tipo lenço de papel, né? Num formato diferente, você não precisa ficar de rolinho, né? São coisas para se pensar. Então, para começar, esse aqui é o que eu falei para vocês, né? Eu uso esse daqui geralmente, né? Gosto dele, né? Ele nesse momento tá com desconto, né? Então, esse aqui seria o preço normal dele. Se você pegar 2, você paga esse preço, né? Por cada um, né? Mas tem que levar 2, né? Então é uma coisa para se pensar. Eu sei que tem gente que também compra essa outra marca ali, ó. Eu sei que tem gente que compra essa outra marca, o Ramingo, né? Eu particularmente não compro. E sempre tem que olhar embaixo que esse preço maior é o preço com imposto, tá, gente? Esse daqui é um interessante. Eu fiz a conta agora há pouco, né? E eu sei que tava vendendo lá no Costco um de 2 litros e 900, né? Eu fiz a conta e nesse que tá com promoção, apesar de ser pouca coisa, aqui tá mais barato do que o do Costco. Então por isso que eu falo que são coisas para se tomar cuidado, né? Às vezes sai mais barato comprar, ou a mesma coisa, né? Comprar no mercado e você não precisa nem comprar tanto. Só que aqui você vai pagar quase o mesmo preço. Lá acho que é um pouquinho coisa mais caro que isso. Esse aqui é outro que eu costumo comprar, tá? O Nanox One, né? Eu vi um lá no Costco de 4 quilos, né? Ou seja, 4 litros, né? É 4 quilos, né? Enquanto que esse aqui é esse aqui, né? Então eu fiz a conta e tal e eu vi que realmente ali estava um pouco mais barato, né? Do que aqui. Então são coisas para se pensar. Mas assim, não é, acho que tava uma diferença de 500 ienes no total, né? Se eu comprasse os mesmos 4 quilos, né? Ou seja, eu queria comprar 4 pacotes desse, ia dar um pouquinho mais de 500 ienes de desconto, né? A menos, né? Só que às vezes é aí que vem onde você tem que pensar, mas é uma coisa que eu preciso de tanto estoque, eu poderia comprar só 2 desse aqui, né? E muito lá na frente trocar. Ou no caso que nem esse lá, comprar 4 quilos e ter que guardar isso, né? São coisas para se pensar. Esse aqui eu não lembro de ter gravado lá no Costco, mas eu lembro de ter visto, né? Mas então eu vou deixar aqui registrado para uma outra oportunidade, né? Já que é o mesmo produto, né? Eu sei porque eu não uso esse, eu costumo usar esse daqui, né? Costumo usar esse, que é mais barato inclusive, né? Mas, né? Vai que de repente esse aqui pode ser interessante. Eu vou deixar aqui registrado para eu poder mais para frente pensar em comprar.
Outro que eu vi lá, inclusive eu comprei lá no Costco, foi isso daqui, né? Me pareceu barato, por isso eu comprei, né? E realmente eu fiz a conta aqui, sai uns 200, quase 300 ienes mais barato, né? Porque esse aqui só tem 3, eu comprei um de 4, né? E tava mais barato, então só para ficar registrado aí. Isso aqui também é uma coisa que eu adoro, sabe? Esse produto aqui, ele limpa muito bem gordura, né? Vou deixar registrado aqui, porque às vezes eu passo em outros lugares também para poder comprar algo do tipo, né? Mas vou deixar registrado. Esse aqui também é outro que eu encontrei lá no Costco, né? E eu fiz a conta ali, e o de LED é 1 litro e 810, né? Mas tava 700 e alguma coisa, então assim, eu fiz a conta, sai bem mais barato do que esse daqui. Esse aqui sai bem mais caro. São coisas para você pensar. Outro também que é bem comum comprar é esse daqui, ó. Né? O Bluretto, né? Ele que é uma marca boa, né? Eu uso esse daqui. Mas aí é uma coisa para se pensar, né? São vários os tipos, né? Tem os um pouco mais caros, né? Também, que são pra... faz algumas coisas a mais, né? Mas essas são coisas para se pensar. E aqui tem um meio baratinho aqui, né? Porque eu não sei se é bom. E eu gosto muito de usar essa pasta de dente, né? Clínica, né? Ela hoje não tá com promoção. Às vezes tá com promoção. Hoje não tá com promoção, mas eu preciso comprar de qualquer forma, né? Mas vou deixar então aí marcado para quem usa, né? Aí eu não sei o que cada pessoa usa, né? Se alguém usa esse outro tipo aqui, se alguém usa aquele outro tipo ali, mas aí é com vocês. Essa daqui é a escova de dente que eu costumo usar, né? Da Systema. Eu gosto de usar essa meio que com cabeça grandinha ali, compridinha, né? Hoje ela tá com promoção. Se eu não me engano, esse preço é um preço bom, mas fica registrado aí para algum outro dia que eu for em outro mercado. Esse aqui é o lixo da minha cidade, né? Eu nunca parei para deixar marcado, né? Mas às vezes é bom. Esse aqui é da cidade do lado, Shimosu, né? Às vezes é bom saber, né? Para poder, na hora que precisa comprar, né? Algum pacotinho. De repente, né? Esquece. Esse é o de 22. E aqui é o de plástico. Para plástico. Esse aqui é outro que a gente costuma usar, né? Ele tem essa versão também aqui de menorzinha, né? E ele costuma ser esse potinho aqui, né? Que hoje não tá aqui o potinho pra ver direto. Outra coisa que a gente costuma usar é esse sabonete Dove, né? Sabonete líquido, né? Então é sempre bom ter uma base do preço dele também. A gente tem esse aqui também que é 50 cortes, né? Por esse preço, são 8 rolos. Esse aqui que são 6 rolos, né? Mas são de 100 cortes cada. Às vezes eu compro bucha também, né? Tem esse aqui por esse preço, tem esse outro aqui por esse preço, né? E tem esse outro aqui por esse preço, um pouco mais barato. Mas o que vem aqui? Vem inclusive uma terceira bucha aqui de presente. Não sei dizer se aqui é bom ou ruim, né? E tem esse outro aqui. Aí tem o da própria marca aqui deles, né? Eu já usei e não gostei muito, acho que ela estraga mais rápido. Aí a gente tem aqui o preço do sarambapo, né? A gente usa esse aqui, o curerapo, né? Esse aqui a gente gosta. Mas a gente tem também aqui a papel alumínio, né? De 50 aqui, ó. Um pouco menor. Os menores ainda, né? Tem isso aqui também, que nem sei quanto é. É um treco mais diferente aqui, 30 centímetros. Sei lá que é isso. Aí você tem que a marca mais barata deles, né? Mas é 10 e 16, né? 10 e 16. Agora eu mostrei, agora aqui tá mais fácil de ver, ó. Tem 100 cortes também, né? Por esse preço aí, né? E aí tem que ver o que compensa, né? 100 cortes por 100 cortes, esse aqui tem só 6 rolos, aquele outro tem 8, né? Mas é um pouquinho mais caro, mas são 2 rolos a mais, né? Acho que vale a pena esse aqui que eu sempre compro. Outra coisa que, antigamente aqui no DCM, o arroz era barato, era o mais barato que tinha e eu comprava sempre aqui. Mas o preço subiu agora e ele tá equiparado com outros lugares, né?
Hoje em dia eu compraria esse daqui, mas agora eu já não vou comprar mais aqui não. Eu vou comprar em outros lugares, porque aqui, tipo, a soma do de 5 quilos dá 10 pau, né? Dá mais de 10 mil, então tem que repensar. Outra coisa que a gente sempre compra, assim, nem sempre, de vez em quando, mas é sacolinha plástica, né? Pra jogar fora. Essa aqui é 6 por 22,40, né? Então às vezes tem que tomar cuidado com isso. O preço às vezes pode ser barato, mas o tamanho é diferente, né? Esse aqui já é 4 por 21,35, né? Vem os mesmos 200, mas o tamanho é diferente, né? Apesar do preço ser igual. Esse aqui já é menor, né? É 18 por 25 e não tem aquele negocinho a mais, né? Esse aqui também que vem menos, ó, mas ele tem um tamanho maior já, né? Aí a pessoa escolhe o que pra ela é menor. Eu até gosto assim, que o potinho é mais compacto, né? Também tem essas redinhas, né, de pia, né? Tem que reparar, a gente geralmente costuma comprar no Hakuen, né? No que seria tipo R$1,99 daqui, né? Só que tem que fazer uma conta um dia pra ver se a quantidade que vem compensa, né? Eu nunca parei pra olhar isso, né? Então tô deixando registrado aqui. Outra coisa que às vezes a gente precisa comprar é isso aí, né? As pilhas, né? Tem o pilhão ali embaixo, é um pouquinho menor do lado, né? Aqui do lado aqui é a mais normalzinha e depois a outra que é a pequenininha, né? Olha, aqui a gente tem o de 10, né, que não tá aqui agora por esse preço. A de 14 por esse preço do tamanho normal, né? A gente tem aqui a pequena, né, com 10 por esse preço. Aí tem aqui embaixo a maiorzinha com mais de 10, né, com 14. Acho que é aquele preço ali, sei lá, não tem o preço dela ali. Tá estranho. Não tá aparecendo o preço dela não. Aí tem a grandona aqui, com 4, né? Tá em promoção agora, tipo. E tem a grandona com mais ali, né? Aqui é a médiazinha. Um pouco mais aqui. O problema é que a outra ali não tem o preço dela. Ó, só para deixar registrado, às vezes precisa comprar isso aqui também, né? Luzinha aqui. De uma marca estranha. Vem dois, né? Esse aqui, se pensar que é da Philips, até que não tá tão caro, né? Tipo, se pensar que é da Philips, né? Pelo menos é uma marca boa, né? Aí tem aqui com o biquinho menor. A rosquinha um pouquinho menor, né? Acho que esse aqui é pro meu banheiro, é assim, né? Que é assim, você pode ver aqui que é um tamanho menorzinho a rosquinha, né? E tem esses tipo assim que eu também compro às vezes, né? Que é os com sensor, né? Porque em casa o povo não desliga a luz. Então, são coisas para se pensar. Esse aqui é a pedrinha que a gente tá comprando ultimamente, né? A gente costuma comprar ou aqui ou no, como é que chama? No Fine Home, né? Essa aqui é 12 litros. Tanto uma como a outra, as duas, a diferença é o que? Sei lá. Não parece ter muita diferença não. O tamanho talvez. Não ter cheiro, talvez. Acho que é cheiro. O preço é esse aí. Outra coisa que os gatos gostam muito em casa é essa comidinha aqui, né? E eu vi ali que no Costco tava bem mais barato em questão de preço, né? Acho que tava o dobro disso por 1.400, 1.200, uma coisa assim, né? Então assim, lá tava bem mais barato. Não posso negar. Aqui, ó, em média você vê que a maioria tá 1.800 mais ou menos com 40, né? 1.800 e pouco, né? De maneira geral. Acho que tinha um ali de promoção. Deixa eu ver. Tem um aqui que é gel, né? Gel assim, é gelatina, né? Mas eu acho que tinha um ali de promoção. Acho que eu tinha visto ali. Esse aqui, ó. Então tá um pouquinho mais barato, mas o preço normal é 1.800, né? Esse aqui também é outra coisa que a gente costuma comprar, né? Pros gatos, Sheba, né? E é sempre bom deixar guardado aqui o preço, né? Porque às vezes em outro mercado a gente vai dar uma olhada, né? Esse aqui também vamos deixar aqui, né? Registrado aqui o preço, que eu às vezes compro isso. E tem aqui de uma marca diferente, né? Pra se levar em consideração. Vou deixar aqui registrado, né? Bom, gente, de maneira geral, o que eu costumo comprar no Home Center seria isso, né? Então,
Já deixei feito aí pra vocês, mais ou menos, né? Aí agora eu vou aproveitar já que eu tô aqui pra mostrar mais ou menos o que tem em um home center, né? Eu já mostrei em outros, eu acho, mas vamos lá. Vamos assim, meio que por cima, tá? Aqui a gente tem coisas pra moto, né? Ali atrás é gaiolas pra animais, né? Aí aqui nessa seção que eu tô é coisa pra carro, tá? Então você tem óleo, né? Tem muita coisa, tipo óleo do carro, coisa pra lavagem do carro, né? Coisa para galão de gasolina, coisa para fazer a manutenção do carro, né? Ferramentas e etc tal. Baterias, aqui uma coisa que vai ser meio ligada ao carro, né? Bateria para camping, essas coisas, dá para você ligar no carro, é outdoor, né? Coisas para lavagem do carro de novo, tal, como eu falei. Bateria de carro. Aí a gente tem ali no fundo um pouquinho de eletrônicos, televisão, alguns relógios e tal, né? E ali atrás vocês estão vendo coisinha pra pet, mas a gente vai entrar em outra seção igual. Aqui a gente tem mais algumas coisas assim, tipo espelho com câmera, né? Drive recorder, né? Cheirinhos, né? Aqui tem as luzes do carro, né? Alguns fios, essas coisas, tal, coisa de tinta para carro, para pintar, né? Retoque. Aqui tem um porre de cheirinho de carro, né? Mais algumas coisas aqui para aplicar para riscos, etc, tal, né? Aqui algumas coisas eletrônicas que você coloca ali no acendedor de cigarro, luzinhas, etc tal, né? Bocais, né? E tal. Aqui alguns estofados, né? Para você colocar no carro. Alguns tapetes para carro, né? Aqui espelhos, retrovisores, né? Para você mudar a cortina para carro. E alguns estofados, né? Aí a gente tem mais algumas casinhas aqui para vários animais, né? E aqui a gente entra. Aqui eu vou meio que mostrar muito rápido, eu mais falar para vocês, né? Aqui a gente tem muito brinquedo, vocês vão vendo por trás de mim, né? Brinquedo, como é que fala? Cortador de unha para cachorro, comidinha para cachorro, fralda para cachorro, coisa para banho de cachorro, tapete, né? E etc tal, coisa para beber água, né? Coisa para cheirinho para bicho e tal, né? Aqui a gente tem uma parte mais voltada à parte de alimentação mesmo de cachorro, né? Então tem comida, guloseimas, né? Etc tal, né? Inclusive eu sempre falo para pessoas tomar cuidado, né? Porque tem muita coisa no Japão que é para cachorro que tem mó cara de comida de gente. Se você pegar e largar assim, a pessoa pega e nem tchum, né? Ainda que isso aqui tá escrito em inglês, né? Premium Dog Snack, então é mais difícil de errar. Mas dependendo do tipo, ó, onde que eu vi um que tava bem com cara de... Esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Você olha aqui. Um jeitão de carne, ó. E vamos ver se tá escrito em algum lugar. Tipo, tá escrito lá Special Ingredient for Dogs. Mas se for uma pessoa que não lê nem inglês e nem japonês, ferrou. Tá jogado ali na mesa, ela come, entendeu? E é daqueles bem macios. Então até parece que tá comendo um presunto, alguma coisa do tipo, sabe? E... Vamos lá. Aí você tem coisas para outros bichos assim. Sempre tem uma coisa em outra, passarinho e tal. Aqui é a parte de comida e guloseima para gatos, né? Então você tem bastante coisa desse tipo, né? Não pretendo passar em todas as fileiras e tal, né? Acho que eu vou passar assim, ó. Aqui a gente tem coisas para camping. Aqui a gente tem coisas para banheiro, lavanderia, essas coisas tal, né? Aqui também mais coisas para banheiro, lavanderia. Apesar que aqui tava o quê? Não, mentira pra vocês. Aqui ainda é coisas de bicho, coisas de limpeza de maneira geral. E tem ali mais um pouquinho de coisa de bicho, né? De pet. Aqui sim é lavanderia e banheiro, né? E aí aqui continua lavanderia, banheiro de tomar banho, etc tal, né? Aqui você tem alguns potes de plástico. A gente entra na parte meio que de como é que fala? Móveis, né? Móveis e coisas do tipo. A gente tem mais aqui uns negócios, coisas do Japão que eles usam para tampar o sol, né? Eu vou desligar uma vez e já falo com vocês. Então vamos continuar, né? Como eu tava falando para vocês aqui. Aqui a gente entra na parte de móveis, né? Então já tem várias cestinhas, tem os móveis lá pro fundo, né? A gente tem algumas camas aqui, cadeira e tal, coisas de móveis mesmo, né? Mesmo do lado de cá também tem uns sofazinhos besta, né? Algumas cômodas e tal.
Aí aqui a gente entra na parte de dormir, né? Travesseiro, algumas cobertas e tal, né? Aqui mais algumas coisas de dormir, né? Estofados, ainda com um pouco de móveis espalhados, né? Mais algumas cadeirinhas ali. Aqui a gente na parte de tapetes, né? Cortina, essas coisas, né? Aqui mais seria tipo tapetes, coisas para colocar no chão, né? A gente entra aqui toalha de mesa, né? Tal, uns negocinhos também de pôr no chão, tá? Carpetes, tem bastante tipo de carpetes, né? Aqui mesmo tem aqueles que é para você encaixar, né? Como se fosse um negocinho, mais carpetes e tal. Lá no fundo tem uns carpetões, né? Não sei se deu pra ver. Aí aqui a gente entra na parte mais tipo manutenção, né? Então aqui a gente tem canos, né? Vai ter coisa aqui de energia, né? Aqui é a parte elétrica, né? Pilha, luz, né? Entra já começa a ter alguns domésticos, eletroeletrônicos, né? Que você vê a luz lá no fundo, aspirador, né? Lâmpadas, né? Mais aqui panelas de fazer arroz, né? Esse aqui é uma coisa que eu ia mostrar pra vocês antes, né? Aí você entra aqui, ó, aquelas coisas da kettle, né? Sei lá se fala assim, mas se mexer com água e tal, né? Aí você tem aqui as privadas, né? Aqui pelo menos as que estão vendendo são aquelas que tem a torneirinha em cima, né? Mas aí você tem as privadinhas e tal, aquelas tampas que são, você coloca uma privada comum já que já vai vir com um negocinho de jatinho d'água e tal, né? Eles costumam vender alguma coisa como por exemplo assim, pias para banheiro, né? Para você fazer ali uma troca, fogão, né? Pelo menos aqui só tem os a gás, né? Não tô vendo os elétricos, né? Há um pouquinho de coisa de cozinha, né? Jogo de cozinha, mas os bem simplesinhos. Dependendo do que você for, vai ter uns mais incríveis, né? Aí você tem coisas mais ali, tipo coisa voltada para incêndio, né? Mas como eu falei, aqui é mais essa parte, ó, coisa de mexe com água, torneira, essas coisas, né? Encanamentos, né? Então essa parte seria justamente essa parte mais assim, ligada à manutenção, né? E aí, vamos seguindo aqui. Aqui ele tem uma ala de coisas em promoção barato, que nunca tá tão barato assim. Toda vez que eu vejo, tá meio caro, sabe? Também eles têm isso daqui, uns bagulhos voltados pro inverno, né? Então, lareiras, tal, né? Coisa pra mexer com fogo, coisa pra mexer com querosene ali. É bem comum eles ter esse tipo de coisa aqui pra você montar prateleiras, né? Então tem os conjuntinhos pra isso, né? E aqui você entra num cantinho que eles fizeram aqui, um cantinho da emergência, né? Que é comidas que você vai guardar, coisas para momentos de emergência. E aí o resto basicamente é isso, como é que fala? É coisa tipo para você usar para meio que consertar a casa, né? Então você tem ferramentas, rodinhas, né? Caixa de correio, né? Parafuso, prego, né? Esse tipo de coisa, gente. Aí aqui você já entra na parte de ferramentas, né? Então não dá para falar que é uma coisa voltada para profissionais, mas você vai ter ali mais ou menos de maneira geral ferramentas, né? Caixas de ferramenta aqui desse lado, né? Algumas ferramentas mais específicas ali, né? Só que como eu falei para vocês, olhem no outro vídeo que eu tenho, que tem um outro home center que eu fui, que eu falo que é um home center mais voltado para pessoas, assim, para profissionais, né? Então ele tem muito mais coisas desse tipo, né? Que é coisa para pintura, né? Verniz, tintas, né? Tal. Aqui você vê algumas coisas de plástico, madeira, né? Vai ter cola ali na frente. Aí você chega aqui as partes com madeiras, tábuas, tal, né? Para você poder fazer as coisas de madeira. Inclusive eles costumam, pelo menos aqui tem, né? Como você pedir para eles cortar para você, né? Tem a ala para isso, né? E lembrando que só dessa vez eu vou fazer desse jeito, eu vou mostrar o que tem aqui, né? Porque aproveitando que eu tô aqui, né? Aqui você tem algumas coisinhas aqui de diversão, né? Ali atrás coisas para fitness, né?
exercício, você tem aqui a parte com bicicletas e tal, né? Esse lugar aqui ele tem um pouco, além das bicicletas aqui, ele vende um pouco de comida, né? Como eu mostrei pra vocês, né? Então vai ter alguma coisa de arroz, algumas bebidas básicas, né? E um pouco de bebida alcoólica, tem uns doces, umas guloseimas e tal. Aí você tem ali um pouco de roupa, sapato, né? E aí começa, né, a parte mais... Eu vou mais pra lá porque aqui tem muita gente do mercado, né? Eu não quero que eles me peguem. Aqui a gente entra na parte de cozinha, pratos, copos, né? Pratos descartáveis, garrafas térmicas, garrafa de colocar gás na água, né? Esse tipo de coisa, né? Uns potões aqui para fazer um monte de coisa, negócio para colocar embaixo da pia, né? Panela, né? Aqui mais panelas, faca, garfo, tupperware, né? E aqui você começa a entrar na parte mais assim voltada para o cotidiano. Então aqui você vai ter filtro para colocar no exaustor, né? Paninhos de limpeza, bucha, né? Papel toalha, que eu fui mostrando para vocês. Aqui coisas mais de cuidados pessoais, né? Privadas portáteis, que é para aquelas pessoas que não podem ir no banheiro. Isso aqui é uma coisa bem comum de velhinho. Velhinho usa muito aqui no Japão. É um carrinho que ele usa para sentar quando está cansado. Ele consegue guardar coisa dentro e tal, né? Então, esse tipo de carrinho tem fralda geriátrica, fralda para bebê, né? Aqui você entra parte de shampoo, sabonete, né? Tinta de cabelo, coisa de higiene pessoal, né? Coisa para entrar no furô, né? Que seria na banheira, né? Então sais de banho e tal, né? Aqui a gente tem mais coisas voltadas para homem, né? Barbeador, produto de limpeza, shampoo, sabonete, essas coisas, né? E aqui aqui tem uma parte de costura também, né? Um pouquinho de coisa para costura, coisa para ferimentos, né? E aí coisas com cheirinho e tal, né? Desodorante e tal, né? Aqui a gente entra na parte de limpeza mesmo, produto de limpeza, né? E produto para lavar roupa, né? Amaciante, sabão, né? Isso aqui é uma coisa bem japonês, tá? Isso aqui é pra aquelas coisas pra incenso, né? Coisa voltada pra pessoa que faleceu, né? Aqui a gente tem mais um pouquinho desse tipo de coisa, né? Tipo, de maneira geral, máscara descartável, álcool, etc e tal. E aí você tem um pouco aqui de coisas assim, mais de ventilador. Geralmente essa seção eles costumam mudar muito ela, de acordo com a necessidade, né? De acordo com a estação, né? Aí a gente chega ali numa ala ali que é mais voltada pra, como é que fala? Pra camping, né? Tal. E a gente tá passando aqui por umas alas que eu vou explicar mais pra vocês do outro lado, né? Mas aqui você tem mais um pouco de televisão, antena, né? Cartão USB, né? Cartão SD, né? Tal, né? Inclusive antenas digitais e tal. Eu mostrei de longe, mas a gente tem aqui relógios, né? Aqui a gente começa a entrar numa ala mais voltada para escritório. Então você tem cofres, né? Gavetinhas, né? Pastas. Um pouquinho de coisa ali de eletrônico, né? Teclado, mouse, algumas coisas voltadas para, como é que chama? Para computador e etc tal, né? Aí você tem aqui mais papéis, papelaria de maneira geral, né? Envelopes tal, caneta. Aí alguns quadros, painéis, né? Essas coisas ali. Aqui começa a ter também um pouco de caixas de papelão, caso a pessoa precise comprar, né? Tal. Aqui tem estojo, caneta, lápis, né? Tinta para pintura, para um monte de coisa, né? Cartolina. E agora aqui a gente entra numa parte assim, é difícil explicar o que é isso, mas é borracha, aqueles fiozinhos para amarrar coisa, né, tal. E aí a gente entra uma aula mais assim, jardinagem, né? Então aqui tem veneno, tal, né? E aí você tem aqui também esses caixas de isopor, tal, né? Ali mangueira para lavar, né? Veneno de planta, né? O mata-mato, né? Mais cordas voltadas para prender coisa relacionada a jardim, né? Muito veneno, você pode ver, tal. Aí tem mais uns bagulho aqui, ó, que é
completamente, né? Redes, esses ferros aqui, tudo para jardinagem. Aí você entra na parte de ferramentas de jardinagem, né? E coisas relacionadas, né? Então você vai ter, como é que fala? Regador, né? Mangueira, tal, né? Várias ferramentas voltadas a isso, né? Tipo jardinagem, né? Termômetro, terras, pedras, né? Tal. E aqui você entra na parte voltada para jardim, né? Tipo luzinhas, né? De luz solar e tal. Vasos, né? Mais ali a paz, etc tal. E um pouco de planta. Não muito. E pelo menos esse lugar não vende muita. Pelo menos não aqui fora, né? Fora isso, lá fora você também tem bastante coisa. Deixa eu deixar a minha cesta aqui um pouquinho, ó. Tem um pouco de flor de mentira e tal. Um pouco de sementes ali, né? Eles têm, pelo menos por causa da época, tem aqui. A época muda, né? Então tem coisa voltada para piscina e tal. Um pouco de planta aqui desse lado, né? Aí aqui é a parte de fora deles, eles têm algumas plantas ali, ó, né? E mais plantas aqui e ali principalmente coisas de terra, essas coisas, né? Lá no fundo aquelas negócios de madeira para você fazer tipo um cercado, etc tal, né? E ali no início as partes de papel, né? Papel higiênico, papel toalha, etc tal. Então de maneira geral isso é um home center, né? Ele é mais voltado para esse tipo de coisa, para limpeza, né? Mato, jardinagem, mais esse lado, né? Enquanto que o mercado em si ele é mais voltado para comida mesmo, né? E apesar de que eles também costumam ter uma coisa ou outra que tem no home center para pelo menos você, tipo, um dia que tá fechado o home center, você vai lá, aproveita o caminho e já compra, né? Aí tem até umas partes ali que tem um pouquinho de fogos e artifícios, né? E tal. Acho que lá na frente eles têm também um negócio que mexe com chave, se você precisar de uma cópia de chave, né? Troca pilha de relógio, né? Então tem uma parte ali de serviços também, né? Então às vezes dá pra você conversar, eles podem também, eles às vezes vendem ar-condicionado, dá pra fazer instalação, dá pra conversar com eles. Eles têm uns negócios de plaquinha de casa ali também, né? Você colocar a plaquinha na frente da sua casa com seu nome, então tem várias coisinhas desse tipo, tá ok? Então, de maneira geral é isso, depois eu termino esse vídeo lá fora. E aí pessoal, eu voltei aqui, eu na verdade vim aqui fora para mostrar para vocês aqui, né, do home center, outras coisas que eles têm vendendo, né, só para deixar para vocês saberem mais ou menos o que tem, né. Eu não vou até o outro lado, porque aqui tem algumas, então já acho que já é o suficiente, mas eles têm, por exemplo, aqui ó, pedras para você colocar no jardim, né, essas coisinhas aqui diferentes também, tal, tijolinhos, né. Inclusive eu comprei, não foi aqui, mas eu comprei tijolo desse tipo para poder fazer a minha churrasqueira, né? Tem uns negócios aqui de concreto que pode ser usado para várias coisas, sei lá, né? E eles também têm aqueles tipos de caixotes de ferro, né? Dos mais variados, né? Aqui estão uns menorzinhos e tal, mas lá do outro lado eles têm uns bem maiores, né? E eles têm também ali mais coisas de madeiras maiores, etc tal, então eu queria só deixar isso falado para vocês. Tem uns canos de aço e tal, né? Então tem um pouco ali de árvores um pouquinho maiores e tal. Então só queria deixar falado para vocês, né? Que então no caso, além dessas coisas que eu mostrei, também tem essas partes do lado de fora e a maioria dos home center costuma ter essas coisas. A diferença é que vai ser muitas ou um pouco mais compactas, tá ok? Então é isso. E é isso aí, pessoal. Eu decidi inclusive mostrar para vocês como é um home center no Japão, né? Também ali no finalzinho do vídeo, né? Mas porque esse é pequeno, né? Tem outros maiores aqui, né? Só que a diferença é que você vai ver mais ou menos a mesma coisa, só que num espaço muito maior, né? Como eu queria andar pouco, então eu preferi vir nesse, mostrar pra vocês nesse, que é mais compacto. Eu ando rapidinho e mostro tudo, tá ok? Mas de maneira geral é isso, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. Lembrando que esse vídeo, o principal ponto dele não é exatamente mostrar o home center. Só aproveitei para caso alguém assista e aproveita para ver como é, né? O principal objetivo dele é, na verdade, ser um comparativo de preços. Então esse é o primeiro, inclusive, o primeiro dos home centers que eu peguei para deixar o comparativo, né? Pra mim, ele é muito mão na roda. Às vezes eu sei que ele tá mais caro, mas tipo, ele é muito perto de casa. Então
acabou um negocinho, vamos lá e compra 2, compra 1, né? Só para quebrar um galho, né? Geralmente eu faço compra em outro lugar, só que esse lugar é mais longe, então quando você vai lá, você tem que aproveitar para comprar várias coisas, senão não compensa, né? E na verdade nem só isso, você aproveita para comer por ali, fazer alguma coisa por ali, porque como eu me locomovo geralmente usando via expresso, então você tem que colocar isso no preço também, né? E aí os pouquinhos de desconto que você ganha comprando em outro lugar lá, você perde depois, né? Então para poder valer a pena, você tem que juntar ali todo um evento, né, naquele dia. Mas de maneira geral é isso, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, que tem informações importantes como outros e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.